já faz parte de uma cegueira espiritual. Porque assim aconteceu com aqueles fariseus. Eles estavam seguindo Jesus? Não. Estavam dizendo que Jesus expulsava demônio pelo príncipe de demônios. Então, eles estavam cegos espiritualmente. Queridos irmãos, nosso tema desta noite é uma cegueira espiritual. Glória a Deus, né? Amém? Oramos ao Senhor nosso Deus. Amantíssimo Pai Santo de poder, agradecemos ao Senhor Deus único e verdadeiro, por teu grande e precioso poder do céu, ó Deus eterno de maravilhas. Em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Pai, por tua palavra viva de salvação, por tua palavra de poder, de bênçãos. Em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez aprendendo um pouco mais a Escritura Sagrada nesta noite. Amém e amém, Jesus. E por tema, nós temos o versículo Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor nosso, Deus poderoso, tome tuas mãos. Eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, o sumo sacerdote eterno. Amém. Amados irmãos, como já sabemos, uma cegueira espiritual. Chega um ponto de alguém dizer isso de um homem que nós sabemos que não tinha pecado. Sua vida foi fazer o que era certo, viver do Pai. E o pior, pessoas que se dizem conhecedoras. Esse homem está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, né? Ou em outra linguagem, aqueles maioral, pelo maioral dos demônios, né? É dessa forma que uma pessoa entendida comporta. É certo uma pessoa entendida comportar assim, até chegar a dizer para nós que, mesmo com os versículos bíblicos que a gente gosta, a gente não está pregando a Bíblia, a gente está pregando um outro livro. Um outro livro. Na verdade, nós estamos seguindo os passos de quem se tornou o sumo sacerdote de Jesus Cristo. Isso faz parte da nossa alegria e termos noção dessa verdade. Bem? Alguém sabe o começo de uma cegueira espiritual? Como abrir-se que a pessoa que está cega espiritualmente? Vamos saber tudo isso hoje. Agora, como já esperado, todos desconhecem a causa desse mal. Ninguém sabe. Ninguém tem conhecimento como esse mal começa a entrar na vida de alguém. Até porque há pessoas que nem olho tem e dizem que enxergam muito. Tem uma coisa que ninguém quer falar ou admitir, que ele está cego espiritualmente. Eu vejo, até porque eu oro bastante, eu jejuo muito. Tem uma vigilância tremenda. Já li a Bíblia 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Conheço todas as traduções bíblicas. Faço estudos com 10 traduções bíblicas diferentes. Mas quanto mais a pessoa afunda nisso com um propósito, mais cego ele se torna. Louvado seja Deus. Mais cego ele se torna. Por quê? Porque ele está com um propósito. E esse propósito é desafiar alguém ou algo. Né?
E nós estamos aqui já para dizer que você vai ouvir muita coisa aqui que está baseada numa cegueira espiritual. É muita coisa, tá? Se você está aí acompanhando agora, você já tem visto nossos vídeos, tem acompanhado aí, comente, inscreva no canal, porque você precisa saber disso. Isso é muito importante. Se não saber disso, pode ser que tu sejas pego de surpresa, tá? Porque, infelizmente, os nossos religiosos por aí não estão avisando nada, tá? Glórias a Deus. Hoje trataremos de um tema onde não sendo reparado logo pode conduzir muitos à decadência, tá? Então, se esse tema aqui, uma cegueira espiritual, se ele não for combatido, aquela pessoa vai entrar numa decadência espiritual. Ele vai entrar e não vai conseguir sair, tá bom? Glórias a Deus. Então é isso que a gente tem que estar preparados aí para esse conceito aí, tá? Então é melhor se preparar antes. Estamos aqui mostrando o cabeçalho para que os irmãos entendam a realidade. Glórias a Deus também. Existem pessoas que nunca aceitam ser corrigidas. Já tem isso como mal, me persegue, eu não sei por que falam isso de mim, nunca sabe de nada, mas está bem atualizado quando faz as coisas erradas. E aí? Não aceita, né? Isso já é um índice de uma cegueira espiritual já a caminho, tá? Isto é considerada a mais terrível estratégia demoníaca. Então o diabo ele coloca as pessoas para errarem e nunca para se conservarem, tá? Então é uma estratégia de Satanás. Após aprender sobre o Evangelho do Reino, muitos esquivam dele. Que é isso, pastor? Muitas pessoas pararam e perguntaram para nós: você prega o Evangelho do Reino? Eu também prego. Eu falei, mas com qual base você prega o Evangelho do Reino? Eu prego o Evangelho do Reino. Olha, é o seguinte, eu prego o Evangelho do Reino com uma base. E essas pessoas, depois que aprendem, eles voam. Eles esquivam, eles evitam ele. Mas é maravilhoso. Se o Evangelho do Reino, o Eterno, é a mesma coisa, não tivesse nenhuma serventia para o tempo do fim, ele não estaria escrito. E se não tivesse serventia, para quem está escrito? Para quem? Funciona. Mas nós estamos aqui para dizer que ele está lá e com um objetivo. Porque o nosso Deus sabe muito bem que os homens articularam um tipo de evangelho para enriquecer dele, para crescer dele, para fortalecer suas vidas materiais. Quem faz isso? É óbvio que está reprovado perante Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço pessoas que não fazem isso. Mas de qual modo está assinando, está autenticando o que ele faz. Porque a palavra também diz, no livro do Apocalipse, capítulo 22:15, aqueles que praticam e quem concorda com quem pratica, ambos não terão entrada na cidade santa. Bom, não precisa dizer se não vai entrar na cidade santa, irão para onde? Então é óbvio que perderão os direitos e regalias espirituais. Então a cegueira espiritual, ela começa aí. É por aí que começa uma pessoa a estar desviada. O que é isso, pastor? Desviado é você caminhar falando que é e não é. Andar numa estrada, dizer que é a do céu, mas é uma estrada que não é a do céu. Ambos caminham na mesma direção, mas em estradas diferentes.
projetam uma própria ceia, projetam um próprio batismo, projetam uma própria leitura, projetam um próprio entendimento baseado naquilo que aprendeu. Então formulou um caminho para o céu. Isso se chama desviado. E de antemão digo para alguém que está me ouvindo agora, que há de me ouvir: desviado não é aquela pessoa que saiu de um templo religioso e foi beber cachaça, foi prostituir, foi roubar, foi matar, enfim. Não, esse não é desviado. Essa é aquela pessoa que deixou de ouvir aquele rótulo religioso. Desviado é quem está naquele rótulo, mas porém não chega na cidade santa. Ele está desviado da cidade santa, mas caminha dizendo que vai para a cidade santa. Esse é desviado, tá? Então, coitado, sai, ninguém vai atrás, ninguém procura, ele vai lá, ele erra, ele faz tudo por falta de conhecimento, e aí é rotulado como desviado. Satanás é desviado. Por quê? Porque ele estava na cidade santa e ele procurou um outro caminho, ele traçou um outro caminho para ele. E é óbvio que ele chegou num lugar que já estava preparado para ele, né? Que nós já sabemos que até o ano 325, esse lugar que Satanás recebeu chamou-se segundo céu, né? E as regiões celestiais que em Efésios está se registrando. Agora, claro que depois de 325, para a fundação da igreja, teve que mudar, colocar segundo céu, aí não é problema, né? Então vamos inventar um nome de horror, o nome vai dar muito colorido, inferno, né? Então funciona assim, glórias a Deus. Mas vamos tratando aqui. Após aprender sobre o Evangelho do Reino, muitos esquivam dele. Essa opção é insana por se tratar de cegueira espiritual. Então, esquivar do Evangelho eterno ou do Evangelho do Reino já faz parte de uma cegueira espiritual. Porque assim aconteceu com aqueles fariseus. Eles estavam seguindo Jesus? Não. Estavam dizendo que Jesus expulsava demônio pelo príncipe de demônios. Então, eles estavam cegos espiritualmente, né? Glórias a Deus, vamos lá. Todos que entram nisso negam o sacerdócio de Cristo, tá? Então, quem não aceita o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, ele também está negando o sacerdócio de Cristo, negando os mandamentos dados a Moisés, que Cristo revelou, que Cristo interpretou claramente para nós. Também nega a nova aliança que Cristo restaurou, né? Então esses aí as pessoas que traçam um próprio caminho para entre aspas, lugar celestial, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Os que negam isso, negam o sacerdócio de Cristo, passando a viver inquieto nesse tortuoso satanismo. Tá? Então, eu sigo Cristo, né? Nego o sacerdócio de Cristo. Se nega o sacerdócio de Cristo, já está fazendo parte de um satanismo, porque ele está seguindo um outro Jesus que não é sumo sacerdote. Então, se nós não estamos seguindo um Jesus que não é o sumo sacerdote, automaticamente fazemos parte de um satanismo. Agora, por que as tribos dos filhos de Israel pelo mundo inteiro elas proclamam Cristo o sumo sacerdote? Por quê? Porque o único que se tornou sumo sacerdote foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Agora eu não posso dizer Jesus Cristo morreu na cruz, mas também negar o sacerdócio dele. Por quê? Porque no tempo de Cristo não foi somente ele crucificado. Sabemos que ao lado dele teve 2 crucificados, né? Um ele levou para o paraíso e o outro desceu. Mas frequentemente eram crucificadas pessoas que até então era a lei de Roma. Era a lei imposta por Roma em todo o seu império e não ficou de fora Jerusalém. Todos os malfeitores eram mortos na cruz. Agora, dizer que Jesus morreu na cruz, Jesus não aceita o sacerdócio dele, você pode pegar qualquer um daqueles malfeitores lá e colocar como Jesus morreu na cruz.
você nega o sacerdócio de Cristo, quando a pessoa fala para mim, eu estou indo para o céu. Oh, beleza, graças a Deus, eu falo com o sacerdote de Jesus. Eu para mim, o sacerdote de Jesus, por quê? Não é só Jesus? Eu falei, bom, esse nome eu já tinha no céu. Então eu não posso proclamar um nome que eu já tinha no céu. Porque aí é como eu falava, olha, Jesus, o meu Jesus não passou pela cruz. Aí eu estou professando o homem em espírito. E se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que Jesus não veio em carne. E não vindo ele em carne, o que vai acontecer? Eu estou pregando uma mensagem satânica. Mas ele veio em carne. Agora sim, né? Ele vem como Jesus Cristo do céu, do seu coração. E se sobrar tempo, você vai ver na cruz. É isso que você faz? Não. Comigo é assim. Jesus Cristo, o nome dele já tinha no céu, passou pela cruz, recebeu o sacerdócio, e hoje para o meu coração é Jesus Cristo, o sumo sacerdote da terra. Glória a Deus, amém? Isso é confessar Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, graças de Deus, né? É o glória, hein? Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá? Então, você falar de Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno, você está utilizando de uma fé viva, uma fé com obras, porque você está valorizando vida, a morte e ressurreição de Cristo. Você valorizou, o pai. Ele ficou triste em saber que o filho dele morreu numa cruz bárbara, né? Porque todo mundo sabe que aquela cruz foi feita com ódio. Aquela cruz foi feita com o pior dos ódios. Afinal, não era para Jesus aquela cruz, era para Barrabás, o homem mais odiado de Jerusalém. O homem que tinha cometido inúmeros dos crimes que a lei, as 613 leis ismaelita condena. Barrabás tinha. Mas os santos homens, que não mudam muito atualmente, preferiram persuadir o povo, dizer que Jesus praticou e era pior do que Barrabás. Agora eu te falo uma coisa, aquele povo era um povo estudioso, conhecia a palavra, de uma certa forma temia. Já fez isso? E alguém hoje tomado por dinheiro, será que isso não repetiria novamente? Fica a critério de quem ouve. Até se você quiser colocar no comentário se está certo isso, coloque. Mas a verdade é, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. E quando se trata de mundo espiritual, é óbvio que as trevas querem engolir a luz, quer destruir, quer apagar a luz, né? E paz de espírito tem alguém constantemente dominado pelo mal? Que não temos, né? Lamentavelmente, essa pessoa está perturbada. Tá? Uma pessoa que está aí dominada pelo mal, congrega Jesus em espírito, né? Fala tanta coisa, critica os santos caminhos do Senhor. Essa pessoa praticamente está perturbada e deve ser ignorada. Você não pode contestar uma pessoa assim, porque ele já é um veículo para tirar de você a paz toda tão sonhada que Deus te deu. E com toda certeza procurou o Deus que nunca revela a salvação, tá? Então, eles estão num Deus que diz salvar. Então, não tem um Deus que revela a salvação. Glória a Deus. Nessa era atual, muitos buscam o Senhor para se livrar do maligno. No entanto, cometem erros comportando assim.
pessoas não buscam Deus para ter uma alma agraciada por Deus, para ter uma paz de espírito, mas para livrar do diabo, como se existisse somente um demônio no inferno, né? Louvado seja Deus. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adoram. Se eu, você, quem quer que seja, você quer servir a Deus de verdade, deve buscá-lo em espírito e em verdade. Claro que se a gente for entrar na parte do espírito e da verdade, tem um estudo muito profundo nisso, mas hoje vamos falar das raízes de uma cegueira espiritual, né? Você busca Deus da forma carnal, no desejo, tentando barganha com Deus, aí você já sabe, você não está buscando de uma forma espiritual, você está buscando de uma forma humana. De acordo com Cristo, o sumo sacerdote, os homens materialistas nunca verão a Deus. Isso aí é óbvio, né? Pessoa materialista, eles nunca verão a Deus. Não vai ver mesmo. Ah, pastor, eu não sou materialista. Eu só corro atrás da minha moedinha. Eu não sou nada contra ninguém correr atrás da sua moedinha, né? Desde que a sua moedinha tenha hora para buscar. Você tem que fazer uma agenda, né? Eu trabalho das 7 da manhã, ao meio-dia, vem o almoço. Faz uma agenda. Ah, é humilhante. Não é humilhante, não. Humilhante é você chegar diante de Deus e Deus falar: você vai ficar de fora porque você dedicou o seu tempo tudo em uma coisa, e justamente naquilo que não te dá entrada na cidade santa. Aí você vai ver o que é humilhante a partir daí, tá? Isso aí é humilhante. Pastor, está ali como criança. Não. Se você não quer ficar cego espiritual, estamos aqui para ajudar a aconselhar você. Agora, eu quero ficar cego espiritual, pronto, desconsidere isso aqui. Desconsidere. Eu estou falando algo aqui, irmãos. Não é todo mundo que consegue entender se não tiver com a atenção voltada. Eu não estou falando algo aqui brincando. É coisinha minúsculas, é coisinha pequena, é coisinha muito pequena que faz a pessoa cegar espiritualmente. Até porque quando a pessoa está cega espiritualmente, ela briga com você se você falar isso, tá? Se você disser que ela está cega espiritualmente, ela fica nervosa, fica brava, né? Não gosta não. Glórias a Deus. Tenha consciência que ao nosso derredor está Satanás procurando destruir os fiéis. Todo mundo sabe disso, né? A pessoa cega espiritualmente não acredita na onipresença de Deus. Opa, agora começou a mexer comigo. Vamos ver. Quando uma pessoa não acredita na onipresença de Deus, o que você acha que vem na cabeça daquela pessoa? Por quê? Você vai fazer isso? E o diabo? O diabo te pega. Eu não vou fazer aquilo lá não. Sabe por quê? Vou passar uma luta. O diabo sempre chega primeiro na vida dele. É porque não acredita na onipresença de Deus. Mas eu acredito. Só que na cama. Só que na cama. Porque na verdade, mentalmente, não acredita. Então, meus irmãos, faz uma obra para Deus. Que venha luta, se Deus permitir, que venha. Mas eu vejo pessoas que tem luta assim. Você conhece a luta da pessoa que ele passa depois daquela obra que ele fez, mas você não sabe que ele está fazendo uma obra. Talvez ele já está com indício de uma cegueira espiritual, e foi pela cegueira espiritual que Satanás veio, não pela obra. Então você tem que fazer o quê?
Você está bem? Os seus olhos estão bem abertinhos, estão enxergando bastante? Tá, estou bem, graças a Deus, estou bem. Então pronto. Vai vir dificuldade? Vem, na medida que você consegue suportar. Porque o que a palavra diz? A palavra diz o quê? Deus não dá nada para ninguém que ele não consiga carregar. Ele não dá fardo que você não aguente. Mas o diabo, pastor. Tem tipo de gente que ele fala o que você pensa na hora. Você mostra um tempo, em vez de falar Deus, ele fala diabo. Ele vê diabo em todo lugar. Ele consegue ver visão ampla. Ele tem foco. Ele consegue ver lá na frente, mas não consegue ver na frente dele. Você pega uma câmera, você faz o foco dela. Aí você vê um palanque lá na frente, um poste lá na frente. Mas fica tudo embaçado aqui pertinho de você. É o foco de uma câmera. Assim é o crente cego. Ele vê pecado em fulano, pecado em ciclano. Está longe, mas fulano está longe. Estou vendo lá, estou vendo. Lá na casa do irmão está tendo isso. Debaixo da cama dele, mano, o diabo. Debaixo do travesseiro tem um demônio. E até demônios, demônio, né? E a Bíblia diz que perdeu o nome, né? Mas aí ele ganhou o nome de novo, né? Os ajudantes dele. Agora veja bem, meus irmãos. O que acontece? A pessoa vê tudo. É melhor não chegar o foco da câmera para ver mais perto. Deixa eu passar para frente. Mas tem base bíblica para isso, pessoal? Tem. Jesus disse, larga de ficar olhando aquela formiguinha que está lá no olho do teu irmão. Tem uma travona no teu olho que não está vendo, meu abençoado. Glória a Deus, mas é isso. Vamos lá. Antes abomina quem mostra a sua cegueira. Então a pessoa não acredita na presença de Deus, mas quando alguém fala que é cegueira isso aí, ele fica bravo, né? Então, irmãos, a pessoa não aceita. Não aceita. Porque já está. Quando você tem um respaldo bíblico, tem um fim daquilo, tem um começo, tem um meio, tem um fim, e você fala com a pessoa, prova dentro da Bíblia, mostra direitinho, dentro da palavra, ele achou ruim, pode ter certeza, meu querido. Você não vai falar, é igual a pessoa surda. A pessoa surda é do mesmo jeito. Ele é surdo. Não todo mundo, claro, estou falando a pessoa surda, entre aspas, né? Ele não escuta nada. Fala mal dele para você ver. Fala mal. Então, meus irmãos, claro que não é todo mundo que é assim, temos que é naturalmente mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então funciona assim. Então, nós vamos deixar, vamos ir passar lá para frente, vamos começar a ver perto de nós. Né? Tem mães, pais, colocar eu no meio, né? Tem mães e pais, eu sou pai, no meio também, né? Vê pecado, vê uma coisinha lá na filha da fulana. Mas a própria filha dela ou dele está fazendo na frente dele e não está vendo. Que hipocrisia, né? Cegueira espiritual. Glórias a Deus. Tudo começa com Satanás dominando o coração. Ele domina o coração, tá? Ele domina o coração, tá? Ele vai, primeiro que ele vai fazer, ele vai dominar o coração de alguém. Ele tem que ter o coração no controle, porque aí ele vai lá, vai raspando o olho devagarzinho, vai tirando. Mas primeiro ele fala que está tirando a catarata, né? Como fala a catarata mesmo, né? Estou limpando, fazendo a cirurgia, filho. Então faz, pai. Né? Faz a cirurgia, pai. Daqui a pouco ele está certo. Quando eu perceber, vou dar anestesia para não sentir nada, porque senão vai sentir dor. Dá anestesia para tirar a anestesia, às vezes está um buraco lá, não tem dor, pai. Tirou tudo. Apesar dela perceber o erro, segue rejeitando a correção. Esses são os traços por ser humano após se tornar cega. Tá? Então ele vai fazendo, ele ouve o conselho direitinho na Bíblia, mas ele continua fazendo a mesma coisa. É porque ele não vai ficar cego. Isso aí eu dou uma notícia para ele. Ele não vai ficar cego. Ele já está cego, já foi atingido. Tá?
A cegueira espiritual é progressiva e atinge a divisão da alma. Por quê? Porque a pessoa cega espiritualmente, ele já comprou o terreninho dele, lá embaixo. Em diversas ocasiões, quando percebe que precisa reconstruir um novo rumo, logo se sente desanimado. Quando ele pensa de fazer uma coisa diferente, eu vou melhorar. Não vou fazer nada. Eu acho que vou deixar quieto. Eu não tenho como. Eu não vou conseguir. A pessoa já levou os 2 olhos para lá, para baixo. Por outro lado, se alguém seguir a Bíblia, dificilmente cairá em tentação. Seguir a palavra, mesmo que o ataque venha de Satanás. Então, dificilmente ele vai cair em tentação, mesmo que Satanás lance o ataque. Por que, irmãos? Porque existe também um ataque humano. Os interesses humanos, as estratégias humanas para destruir pessoas, existe. Não existe só estratégia demoníaca. Por isso que tem pessoas que vão expulsar um demônio e não sabem a origem daquele demônio. Às vezes é uma estratégia humana de destruição de vida e caiu sobre ele. E ele ficou possesso por causa da sua fidelidade naquela estratégia humana. Aí se você expulsar o demônio no sentido espiritual, ele não vai sair, porque faz parte do sentido material. Então é o contrário. Agora, se ele fez estratégia pelo poder já de Satanás, a origem é de Satanás. Então você vai expulsar, em nome do sumo sacerdote Jesus, Satanás, e ele vai ter que sair, porque a estratégia de início é dele. Mas se a estratégia for do homem, ele não vai sair. Então quando a pessoa está cega espiritualmente, irmãos, é como dizer assim, olha, como Satanás dizer, eu não preciso vir aqui mais. Por quê? Porque o menino já é nosso. O menino faz parte do nosso grupo. Resumindo toda a estratégia, ele já é um diabinho. Ela já é um diabinha, né? Então a pessoa quando é viciada em qualquer tipo de droga, ou vício, qualquer coisa, ele vai fazer pelo vício que o diabo ia fazer. Então o diabo colocou o vício ali porque tem que atender outras pessoas. Então não tem que estar vindo ali e colocou o vício para suprir a falta dele. Então ele vai fazer tudo certinho. É a mesma coisa que colocar vocês aqui como inteligência artificial de vocês. Eu vou sair e você vai falar tudo que eu falo aqui, não estou programado. Eu vou voltar semana que vem. Você já prega tudo que eu prego aqui. Então as pessoas que é dessa forma, ele está com a inteligência artificial satânica. É dessa forma que funciona, tá? Então a cegueira espiritual, ela já faz parte disso, um controle satânico. Então, fique esperto para não cair numa cegueira espiritual, tá? Salmo 91, primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tá? Então, se você habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Certo? Então, fique bem atento que funciona assim, tá? Os cegos espiritualmente são arrogantes. Essas são as reações de uma pessoa cega espiritualmente. Esse castigo é o pior estágio, tá? A arrogância ela vem por último, é o último estágio de uma cegueira espiritual. Agora, não se engane, muitos enxergam a vida com olhos carnais. Como eu disse aqui, então a pessoa ele está vendo a vida com os olhos carnais. Ele não enxerga a vida espiritual mais porque ele está cego espiritualmente. Ele tem olho de águia, mas espiritualmente não enxerga um poste na frente dele, né? E depois dizem ter santidade, além de ver com os olhos carnais tudo, interpretam a Bíblia, pregam a Bíblia com os olhos carnais, tem a visão dele, já está avisando para todo mundo, ó gente, é a minha visão, viu? É a visão nossa, é nosso estatuto, né? Já está avisando, não é a Bíblia não, é nosso estatuto, né? Já está dando um recadinho para todo mundo, vai ter um monte de gente acompanhando. O diabo manda recado, o povo não acorda no
mas é óbvio, é necessário ter esse recado? Sim. Deus permite o próprio Satanás mandar recado, para que as pessoas, se caírem, elas caiam sabendo. Mas quem está anestesiado não tem como ver, né? Glórias a Deus. Tenha em mente que a cegueira gera um desafio que não pode ser ignorado. Então, a cegueira, ela gera um desafio que não pode ser ignorado. Então, mexe com a depressão, e isso aí é muito complicado, né? A pior circunstância é aquela que afeta a alma. E, consequentemente, a eternidade será sem Jesus, o grande sacerdote. A cegueira espiritual que mexe com a palavra, por exemplo, aquele povo lá que falou de Jesus lá, que ele era cego espiritualmente, era expulsando demônio pelo poder de Beelzebul, aquela coisa toda lá. Eles estavam com a cegueira na alma já, era o último estágio, era na alma, né? E é complicado isso aí, viu? Aqueles que se entregam ao mal não escaparão do nojo eterno. Então, se a pessoa acreditar que ele está certo e seguir esse erro, o nojo eterno aguarda, não tem retorno, tá? Glórias a Deus. Nós vamos ver aqui uma passagem aqui, Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vocês veem que Malaquias trouxe a palavra aqui, outra vez, voltareis e vereis, né? Entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve. Então, deveria acontecer algo para separação. E nesses últimos dias a separação já está sendo feita, né? Já está sendo feita. E as pessoas, a maioria delas, estão sendo reprovadas, tá? Presta atenção, as pessoas cegas de espírito não ajudam ninguém. O que é isso, pastor? Elas não compartilham o conhecimento, elas não compartilham o que elas têm. Aí sai aquele tipo de palavra, né? Cada um para si, Deus para nós todos. Salva quem puder. Eu estou salvo mesmo se você se vir, né? Pessoas cegas espiritualmente não ajudam ninguém, nem mesmo amparam os que sofrem. Ainda próximas a Satanás, as pessoas não percebem que o abismo está chegando para todos tropeçarem. Elas têm uma tática tão grande, ficar perto da pessoa e agir como se estivesse longe. Bem complicado, irmãos. Eu tenho uma tática de ficar tão pertinho da pessoa, aí se você falar, ele fica bravo, porque ele acha assim, não, de mim não. Aí o diabo joga setinha no coração dele, ó, você jejuma, você ora, você faz isso, que diabo está perto de você, aonde? Aí ele repete a mesma palavra para a pessoa que avisa ele. Ele fala isso. Como que Satanás está perto de mim? Se eu oro, jejum, faço isso, faço aquilo, profetizo, revelo, tudo, eu prego, eu mito, faz isso. Eu fiz até concurso de pregação, saí em primeiro lugar. Vou ganhar agora até o prêmio Nobel de pregação, o maior pregador do mundo. Depois você fala para mim que eu tenho demônio. Ah, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia, né? Saiba que a preocupação de muitos é ignorar a verdade, focando apenas no mundo pecaminoso. Aqueles que praticam isso são cegos de espírito e, infelizmente, é caminho delicado, tá? Então, esse é um caminho muito delicado. O indivíduo que reconhece seu erro dê um passo positivo, tá?
Você reconhece o erro? Tá. Você deu um passo positivo para você vencer, tá? Ao contrário daqueles que comportam diferente. Então, assim, deu um passo positivo. Quem não reconhece o erro, ele deu um passo negativo. Ou fica mais perto de Deus, ou fica mais longe de Deus, né? Aleluia. As pessoas que evitam o Evangelho eterno afirmam que todo ensino gera salvação. Ele não acredita no Evangelho eterno, então ele vai autenticar quem faz a mesma coisa dele. Afinal, ele está cooperando com alguém que está errando também. Mas para ele não é errado, viu? Para ele não é errado, porque ele está certo. Quem é certo não percebe o erro, tá bom? Segundo os Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, por razão o suportais. Ainda bem que suporta, né? Essa tradução minha está assim também, né? Essa tradução só Deus tem misericórdia. Então, meus irmãos, fica tranquilo, você suporta, viu? Para receber de Jesus, do Espírito, do Evangelho, você suporta, fica sossegado. Então, meus irmãos, funciona desse jeito, né? As versões mais antigas, com razão, sofrereis, né? Agora, o que hoje nós estamos vendo nessa situação aí? A pessoa vem com outro Jesus, com outro Espírito, vem com outro Evangelho, e você fala lá, mas a pessoa lá, eu posso dar a paz do Senhor, porque a pessoa está bom, está bem, está ficando feliz, está alegre, não precisa mesmo orar para Jesus revelar a salvação não, né? Porque a pessoa está bem, assim, está bem. Aquilo ali foi uma arapuca que o diabo fez. Porque quando ele estava lá nas drogas, todo mundo estava lá, Jesus revela a salvação. Aí ele procurou um gancho de cabeça para baixo aí. Aí o que acontece? Aí todo mundo parou, né? Ah, pastor, mas é parente, pastor, é um bocadinho da vida, né? E tem gente que tem tanto respeito com o parente que pega o pescoço dele e coloca bem nos braços do capeta e fala: faz da minha cabeça o que você quer, diabo, mas eu não vou orar para Jesus revelar o meu parente. Ele já é crente, ele já tem o nosso Deus, ele já tem o teu Deus, porque o meu Deus ele não tem. Você renuncia o sumo sacerdote de Jesus e quer que eu entre nessa lacuca também, né, filho? Não. Aceitar o sacerdócio de Cristo ele não aceita. Eu sou obrigado a rejeitar. Que Deus tenha misericórdia desse pobre cego espiritualmente que pensa nessa condição. Eu dou o que eu tenho. Se ele não tem, infelizmente, tá? Vou mostrar mais uma vez para vocês entenderem, tá? A carne leva pessoas ao mundo sem Deus. Aqui na terra, no mundo sem Deus. Você vai viver dizendo que tem Deus, mas não tem. É outra dimensão, uma dimensão escondida, tá? E engana os encarcerados na vaidade. Vamos você ver aí. É dois tipos de pessoas que a carne faz. Leva as pessoas para o mundo sem Deus e também engana os presos à vaidade, né? O verdadeiro Senhor é perfeito e através da vingança o demônio procura imitar. Você acha que o diabo está imitando Jesus, o sumo sacerdote eterno, de alguma forma, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo cura, fazendo isso, fazendo aquilo, enganando o demônio, escondendo o demônio embaixo das camas? Você acha que ele está fazendo isso é porque ele gosta de Jesus, quer cooperar com Jesus? Ele está querendo vingar de Jesus, enganando o povo. Você pode fazer o que você quiser.
Deus quer que você faça, você não está com Ele. Em parte ele disse o que o Senhor disse: vocês são os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É isso. Não faz o que o Senhor manda, não. Você não vai ser amigo dele, tá? Glória a Deus. O cego de espírito não separa o evangelho falso do verdadeiro e, consequentemente, o grande sofrimento virá. O espírito não aceita ser cego de espírito. Até porque eu creio que o diabo deve ter falado da mente dele: não seja cego de espírito, porque esse é o último estágio de alguém que está na crença. Então, você falar que você é cego de espírito, bombardeia, não aceita. Então, ele acha assim, porque já ouviu Satanás falar isso. Ele acha que ele falar que é cego de espírito não tem retorno, não tem como voltar, não tem como já estar condenado, nada disso. É apenas mudar o destino. Eu, a partir de agora, eu quero pedir a Deus que me oriente. E Deus vai começar a trabalhar. No momento que você pede, você deixa de ser cego de espírito, você começa a enxergar alguma coisa. E quanto menos você espera, aí você vai entender. Porque tem um versículo na palavra do Senhor que o último estágio é maior do que o primeiro. Né? Então, se você era usado na mão de Deus e ficou cego de espírito, voltando a enxergar novamente, Ele vai usar você muito mais do que te usava. Tá? Glórias a Deus. A pessoa que age dessa forma não tem compromisso com Deus. Isso o deixará profundamente triste. Então, quem não quer um compromisso com Deus, certamente deixará ele muito triste, né? Dessa forma, o pecador evita a presença do Senhor. Escute bem, os elementos que podem causar cegueira aguda, uma cegueira que é quase que não volta. Uma cegueira que é quase irreversível. Só sobra lá no 0,0000001%, né? São geralmente mídias sociais, sites potencialmente perigosos e jogos. Os 3 elementos, ele está no 99,9% abraçando o rapaz. Interessante. Tem jeito? Tem. Ele fica com a cabeça tão bem feita, tão bem prontificada, que ele ouve tudo que você fala, por mais duro que seja. Mas ele está com ela está com a mente pronta. Ele não capta nada. Tá? Não capta nada. É errado você ter uma mídia social? Não. É errado você ter algum amigo de confiança, uma pessoa de confiança que você fala? Não. Às 24 horas, usando aquela mídia, já vem a depressão, já vem tudo que não presta. Sempre a gente costuma dizer, né? Tudo que é demais é sobra, né? Então, as pessoas estão brincando com as coisas que é potencialmente perigosas, né? Esses elementos foram a principal razão das discórdias familiares, tá? Entre jovens, pais e filhos, casais, né? Por exemplo, você é jovem, claro, todo mundo pensa em ter um casamento feliz, verdade? Todo mundo pensa. Quem não fez é tolo, verdade? Mas aí daqui a pouco você já entrou, você viciou um jogo. Você viciou, porque no jogo do jogo, né? Você viciou em sites que só Deus tem misericórdia. Você viciou em mídias lá de rede social, lá de 24. Qual é a mulher, qual é o marido que aceita uma situação dessa? A menos que ele está do outro lado. Vai virar um vento satânico no meio da casa. E os filhos serão uma miséria dentro da família. O pai vai falar: sai disso, você é pior do que eu. A mãe vai falar: sai disso, você é pior do que eu.
virar um inferno a família. Nós somos tribos de Israel, nós temos que separar desse mundo. O mundo tem isso para ensinar, mas nós temos a boa visão espiritual para aprender de Deus. Então conscientize, tudo que você treinar, que você viciar hoje, vai causar impacto lá na frente. Ah, pastor, eu não concordo. Não, já está certo espiritualmente, desconsidera o que eu disse, porque você já está certo. Se você estiver nessa situação aqui, você está no 99,9%. Está quase irreversível. Você não consegue voltar mais. Olha, eu vi que o Pai Capeta lançou uma rede social lá que está bombando. Eu tenho que entrar nela. A insônia, se não dizer para entrar hoje, insônia, essa manhã insônia de novo, e vira aquela coisa toda. Eu entrei na baleia amarela, entrei na baleia roxa, né? E a baleia roxa não deu certo. Aí eu entrei na baleia azul, comecei a fazer besteira, né? Eu amava o iogurte. Passou um tempo, deu o Facebook. Aí eu pude comer atrasado, né? Agora é o Facebook. Estou falando aqui é coisa que eu nem sei, irmão. Vou falar para vocês. Não estou falando que não é porque eu não entro que vocês. Não tem nada a ver. Tudo é um controle. Tá? Tudo é um controle. Tem gente que não consegue ficar. Eu não consigo vir no culto e ficar 1h30 sentado ouvindo um estudo. Mas ele consegue ficar na frente do Facebook falando o que não deve 4, 5 horas. Fazendo o quê? Procurando o quê? O marido está lá roncando. E ela está procurando o marido. A mulher está lá roncando. E está procurando a namorada. Está procurando o quê? Ah, pastor, parece que essa é feia. Mas daqui a pouco parece uma bonitinha que você vai gostar. Afinal, o capeta é fiel. Ele prepara. Ele está preparando primeiro o teu coração para receber o que ele vai mandar. A hora que ele prepara o teu coração, que aí já viu que ele olhar que o buracão lá não tem olho mais, e já arrancou com a pinça. Aí agora ele fala, agora eu vou levar o que eu quero. Que eu vou pegar aquela patinha, aquele patinho, agora facinho. Funciona assim. Ele põe você para expor, ele vai preparando. Da maneira que você vai fazer uma coisa, o diabo fala fazer uma coisa, você faz duas. Aí o diabo fala, tem que ir embora, porque ele está ensinando eu. Ele queria que ensine o capeta. Tem tanto capeta que apanha no meio dos infernos. É o lapeta, né? É o lapeta. Ele apanha no meio dos infernos, porque chega lá e se ele conseguir tentar o mais, rapaz, sai tentado de lá, rapaz. Sim. O homem é prático. Meu Deus do céu, eu falei para ele usar uma camisa recorte. Ele já usou um short recorte também junto. Mandou ele cortar uma barbinha de cavanhaque. Ele cortou o cabelo de cavanhaque também, rapaz. Eu mandei ele fazer uma tatuagem com o nome nosso aqui. Ele fez com o nome do senhor, capeta. E fez o nome da sua esposa também. Não nem adianta. Nem adianta. E lá você tentar. Aí então vai cair no cacete aqui agora. Vai apanhar. Porque você é capeta. A capeta não pode perder pra gente. Afinal você é diabo. Você é anjo caído. E você vai apanhar agora. Você vai aprender. Né? Quem é profissional aí para deixar o bicho lá no chão? Quem é o profissional aí? Tem alguém profissional para deixar o bicho lá no chão? Hã? Fazer o bicho apanhar no inferno? Tem alguém profissional aí ou não? Tem não, né? Graças a Deus. Aí o bicho vem e ainda consegue tentar vocês ainda, né? Tem jeito, fala aqui, pastor, pega a gente, não tem jeito, né? Não, tentar pode, agora você vê que não pode, né? Até Jesus é tentado, viu, irmãos? Já esconder tudo isso e depois dizer que está em comunhão com Jesus é patético. Esconde tudo. Não. Aí chega a pessoa disfarçada, dá para ver lá, ele vai rapidinho, pega uma Bíblia e começa a ler. Graças a Deus, você dá uma bênção, né? Aí vira as costas um pouquinho,
pega o outro capeta lá e começa a abraçar de novo. Como se fosse enganar a Deus. Mas é patético isso, hein? Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. Salmos de número 1, versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Glória a Deus. Então, irmãos, não adianta ser ímpio, tá? Não vai subsistir. Pode ser ímpio. O que é ímpio? É alguém que conhece a palavra e age tudo escondido, como se Deus não estivesse vendo. E a palavra diz o quê? Eles não subsistirão no juízo, pois também nem pecadores, ficarão na congregação dos justos. Não tem como, irmãos. A cegueira física é bem diferente da espiritual. Quantos dizem ser espirituais afastados do Criador? Eu sou espiritual, mas estão afastados do Criador. Aí que vem aquela surpresinha, De onde vocês estão? Eu não conheço vocês. Nunca os vi. Na discussão do demônio, do teu nome, eu preguei bonito. Fiz até o prêmio Nobel lá, do maior pregador do mundo. Não conheço vocês. Melhor ir para o fogo lá, do buraco lá do fogo lá, porque talvez lá naquele lugar lá, talvez tenha alguém que conheça vocês. Eu não conheço. Alguns até oram, jejuam, veneram e participam da ceia do Senhor sem restrições. Na verdade, seus nomes não estão presentes no céu e, consequentemente, eles raramente buscam a comunhão verdadeira. Não é simples agradar o Criador e, ao mesmo tempo, honrar o sangue do seu Filho que tomou o sacerdócio de Satanás. Então, meus amados irmãos, não é simples, se agradar o Criador e honrar o sangue do Cordeiro que o fez Cristo, o seu sacerdote eterno. Mas, como vocês sabem que Cristo trabalhou para esse conteúdo, para ele se tornar um sumo sacerdote, porque ele era sacerdote, João Batista passou o sacerdócio para ele. A falácia que João Batista era profeta é heresia. Não se prova na nenhuma dos originais. E se você for em contexto bíblico, vai confrontar que ele era profeta. Nós provamos aqui que ele era um sumo sacerdote com a morte do seu pai. Ele passou o sacerdócio para Cristo, e Cristo tornou-se sacerdote. E ele trabalhou para se tornar sumo sacerdote. Vamos ler aqui agora, Hebreus 5:5. Assim também Cristo se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, para aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. Você vê que Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Então, foi ali na sua vida que ele se preparou para se tornar o sumo sacerdote eterno, Muitas pessoas ficam cegas, não enxergam o mundo espiritual. Aquilo que os olhos humanos veem torna-se mais relevante. Pessoas que falam na mente, no coração, eu acredito vendo, porque estão cegas espiritualmente. Ali Deus e sua justiça ficam em segundo plano. Algumas consideram as bênçãos do Senhor uma ficção. Vendo-as, acreditam estar sonhando, mas logo despertarão. Então você vê aqui que as bênçãos do Senhor, essas pessoas veem e acham que é uma ficção. Meu Deus, eu fui abençoado várias vezes. Não acredita, eu não estou nem acreditando que foi abençoado. Ele está tratando as bênçãos de Deus como ficção. Eu sabia que o Senhor viria me abençoar. Eu estou certo disso. E graças ao Senhor, Ele se lembrou de mim e me deu a vitória. Quando a imaginação abominável invade a santidade dos homens, ou seja, uma suposta
santidade entra, mas que estão biblicamente errados. Os perdidos cegamente declaram isso no presente do além. Tá? Então as pessoas que são cegas espiritualmente, elas dizem, olha, eu fui abençoado, mas iria acontecer isso mesmo, né? Já tinha que acontecer mesmo, né? Já estava esperando já, ele estava tudo certinho, né? Eu acho que ia acontecer isso já, né? Estava tudo certo já. Então, acha que é um presente do além. Assim que alguém perde a visão espiritual, a tristeza dela se disfarça de rosas adornadas. Então, amados irmãos, quando perde a visão espiritual, a tristeza dela agora se torna uma rosa adornada. É aquele tipo de gente que perto de você tornar sorrindo. Aí você vira um pouquinho, ele começa a passar a mão no rosto porque está chorando. Né? Então, a tristeza disfarçada em rosas adornadas. E nada concretamente se resolverá. A felicidade que por momentos virá, fica temporária e a vontade satânica reage nos homens. Então, o que a gente vê aqui quando a pessoa fica muito tempo cega espiritualmente? Que ela vai causar em si um suicídio. Ela não vai conseguir se disfarçar que é feliz. Ela vai causar um suicídio, vai dar um problema. Tá? Então é um perigo muito grande. Tá? Mas o que o Senhor manda? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o primeiro passo é sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, não pode sujeitar o diabo e resistir a Deus, tá? Aí é um perigo, a gente está invertendo os nomes, né? Está resistindo a Deus, sujeitando o diabo, e Deus afastará de vós, né? Então tem muita gente que está fazendo isso. Então tome muito cuidado, tá bom? Quem afasta de Deus prova amargura e dores, porque a verdadeira esperança foi por ela esquecida. Tá? Então as pessoas afastou de Deus, amargura e dor começa a chegar. Tá? Para concluir o pensamento, a ficção dos homens está na mente confusa. Tá? As dúvidas, a reação, a ilusão dos homens está na mente confusa. Então, se o diabo deixa você cego, depois que você fica cego um bom tempo, ele traz um certo tipo de confusão, e depois que essa confusão se concretiza, a pessoa pratica o tal chamado suicídio, né? Irmãos, infelizmente o diabo trabalha assim. Pessoa cega refletir a palavra que renova a cada dia, o Evangelho do Reino mudará o cenário que Satanás criou. Então, o Evangelho do Reino, ele tem, irmãos, e é uma coisa simples mesmo, irmãos. Quando a pessoa estuda o Evangelho do Reino, por um lado vem Satanás tentando roubar a bênção. Por outro lado, ele vai crescer, porque ele está procurando, porque quem procura encontra, né? Ele está procurando algo da forma que Cristo falou. Então eu quero saber, se Cristo estivesse hoje na terra, se ele repetiria o que eu digo. Então, ele está procurando o que Cristo falou, né? Então ele vai encontrar a vitória, né? João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí, vocês viram aí? O que venha a Jesus, de maneira alguma, será lançado fora. Tá? Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender, tá? Se você for a Jesus, o sumo sacerdote, ele assume o que ele diz. Agora, se você procurar qualquer Jesus aí, ele não vai assumir, não. Ah, eu procurei Jesus, né? Não vai assumir, não, tá? Então, tem tudo isso aqui. As pessoas cegas espiritualmente procuram crenças falsas e doutrinação enganosa para esconder a sua iniquidade. Viu? A crença enganosa é para esconder a iniquidade.
Eu vim para quê? Eu não vou para a luz. E quem vai para a luz, certamente vai ser visto em tudo que ele tem. Tem um versículo bíblico que fala isso em João capítulo 3, né? Eles não vêm para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Acreditam que, se forem religiosos corretos, ou dando a janela, né, como faz, serão aceitos por Deus. Eu sou religioso correto, beleza, Deus vai me aceitar. Aí está me dando o seu irmão. Como que a pessoa está evitando o Evangelho eterno, evitando o sacerdócio de Cristo, evitando toda a palavra do Senhor, e depois Deus vai aceitá-lo. Como? Não tem lógica isso. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas, como estamos num país laico, cada um siga o que quer, não importando o fim dessa decisão. O cristão que ama o soberano deve seguir a doutrina do Evangelho eterno e aplicá-la. Se o homem ler a Bíblia incorretamente, terá dificuldades espirituais para entender a palavra. Então, você lê a Bíblia incorretamente, terá dificuldade para entender a palavra certa. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser. Glórias a Deus, aquilo que o Filho quiser se revelar. Agora veja bem, você só pode conhecer o Pai se for revelado. Se não for, não vai conhecer o Pai. Então não existe salvo. Eu fui para o público e estou no nome do Davi. Não existe esse salvo. Eu vejo, mas claro, dentro da palavra de Deus, é que você aceita o sacerdócio de Cristo. Vai, recebe o sacerdócio de Cristo, professa o sacerdócio de Cristo, batiza se tiver tempo, se não der tempo, mas está na fila para ser revelado, e você vai ser revelado em seguida, na medida da sua persistência. Não existe esse negócio de ser revelado, aceitou, já está revelado, não existe isso. A pessoa revelada por Deus é a persistência, é a insistência dele, é a persistência, é a forma como ele medita, é a forma como ele escapa do pecado, é a forma como ele pensa, né? Eu vou para o mundo, mas o mundo não me cabe, eu não me vejo no mundo. É o índice que foi revelado, né? Mas tudo que ele fez de errado, ele não se sente naquele meio. Então, ele já se sente revelado. A revelação ela vem devagar. Não é você deitar o não revelado e acordar o revelado. A revelação vai vindo pelo sua experiência com Deus. Você vai adquirindo. Você vai professando. Mas o primeiro obstáculo, enquanto um crente no labirinto da vida, tá? Ele já nega o sacerdócio de Cristo. Ele já nega o sacerdócio de Cristo de cara. Seria para ser revelado, não é mais. Vai demorar agora. Se ele estava pertinho, passou por último da fila. Entendeu? Então, o que a pessoa tem que fazer? É não negar Cristo em nada. Então aí, ele vai só aproximando. Entendeu? Então é quando eu estiver de frente a frente com o Senhor, espiritualmente, aí sim ele já está revelado por Deus. Mas nessas alturas ele não negou o Senhor em hipótese alguma, tá? Ele não negou o Senhor. Mas tem pessoas que estão quase para receber a bênção, né? Aí, meu filho, e Deus tem misericórdia. Todo século de espírito não serve muito bem. Piora quando se percebe que aprofundar a igreja só o fracassará. Tá? Então, ele está cego de espírito. E depois ele descobre que aprofundando igrejas vai trazer discórdia para ele. Aí ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele segue ali, porque vai piorar,
ou se ele volta para trás, que também não vai ser coisa boa, aí entra nós, com o Evangelho eterno, para socorrer essa pessoa. Se já tivermos anunciado o Evangelho eterno, ele vai se lembrar do que ele ouviu. E se nós preferirmos parar o ventilador de terra no aponto dos dedos, aí agora nós vamos pagar o preço. Chegou a hora de ouvir e aprender o Evangelho eterno, para não perecer com Satanás. Venha autenticar sua jornada de fé no sacerdócio de Cristo. Nele se espera a nova aliança. Vive os mandamentos do Eterno e as promessas feitas a Abraão. Com Cristo, as tribos dos filhos de Israel se tornaram espirituais. Esta decisão é uma meta de fé que aguarda a chegada dos escolhidos na cidade santa. Tá? Então, meus queridos irmãos, manter uma fé genuína é fazer tudo isso. Onde tá? Vai ter o genérico aí, que vão aparecer os genéricos aí. Já encontramos canais aí falando do Evangelho eterno, prega o Evangelho eterno, né? Mas aí, quando você falar do sacerdócio de Cristo, ele pula 5 metros de distância, né? Encontrar as mãos peludas em cima da gente. Então, irmãos, vocês não confundem. Então, tem que passar por um claro. Você prega o Evangelho eterno? Prega. Então vamos lá. Vamos entrar aqui. Primeiro item: se você estiver mentindo, a sua alma vai para lá, mas não volta mais. Porque você vai mentir para o Espírito Santo. Quem mente para o Espírito Santo, acontece o que aconteceu com Ananias e Safira: morre. Isso é verdade. Então, prega, é melhor falar que não prega. Porque se não tem testemunha, como pode dizer que prega? Como pode dizer que vive? Então, essa é uma realidade aí. Mas, graças a Deus que estamos num caminho bastante frutuoso, em que o nosso Deus está nos abençoando. Bem, vamos orar a Deus nesse momento. Maravilhoso Deus Santo, Pai glorioso, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade que tens dado a nós de mais uma vez professarmos o sacerdócio de Cristo, pregarmos a Tua palavra e ensinamento, professando o Cristo em carne. Meu Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, por essa nova aliança que tem chegado até nós, pelos mandamentos bem interpretados pelo Evangelho eterno. Ó Deus, que eu quero te agradecer, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade, meu Deus, para ajudar os milhares que estão pela face da terra, Senhor Deus, e os tantos que nos ouvem anonimamente, meu Deus e meu Pai, de muitos países interpretados na sua própria língua, meu Deus e meu Pai, vai visitando cada um neste momento que tem deitado de pensamento, de espírito, de alma, meu Deus querido, levando e ouvindo o Evangelho eterno nesta palavra. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança, o sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos. Juntos dizemos: Amém. Que o Todo-Poderoso nos abençoe. Amém.